Tudo bem com todos? E a família? Tudo em paz? Acredito que sim. Estamos começando mais um episódio do podcast Pode Cadu, pode ou não pode? E a gente vai conversar aqui mais uma vez com um convidado especial, sempre com muita alegria no coração, com muita paz, sempre contando com a sua participação, com a sua sintonia. E aqui nós vamos falar sobre empreendedorismo, sobre família, sobre fé, sobre política, uma série de assuntos sobre segurança. Hoje o nosso convidado especial, vou já apresentar para você, uma pessoa maravilhosa, com um histórico profissional excelente e vai contribuir bastante aqui com o nosso Pode Cadu, pode ou não pode? Vou apresentar agora o nosso convidado. Ele está iniciando uma carreira de empreendedor, vou começar com a novidade, iniciando uma nova carreira como empreendedor. É sócio proprietário da empresa GTG Segurança e Vigilância. Tem carreira militar extraordinária e vasta experiência, que inclui desde missões internacionais até cargos de alta relevância no Exército Brasileiro. É figura respeitada tanto no âmbito militar quanto no cenário político. Está presidente do Novo em Fortaleza, o Partido Novo aqui em Fortaleza, e partido que está em crescimento no país. Foi presidente do partido político Podemos, também aqui em Fortaleza. Além disso, sua transição para a política e sua atuação como secretário nacional de Segurança Pública destacam sua dedicação contínua ao serviço público e ao desenvolvimento do Brasil. Estou falando do meu grande amigo e irmão, General Guilherme Carlos Teófilo Gaspar de Oliveira, o grande General Teófilo, muito conhecido aqui por todos nós cearenses e Brasil afora. General, prazer tê-lo aqui em nosso podcast, o Pode Cadu, pode ou não pode? Eu vou lhe perguntar mais à frente se pode ou não pode, é um quadro específico do nosso programa. Seja bem-vindo, meu irmão, prazer tê-lo aqui conosco. Cadu, um prazer é todo meu, queria cumprimentar todos que estão nos assistindo e dizer que essa amizade que eu tive desde 2018, né, Cadu, nos conhecemos aí numa campanha política. Exato. Que permanece até hoje. Eu espero que cada vez mais, conhecendo seus pais, sua família, né, que é muito bem constituída, me dá um prazer muito grande aqui de vir elucidar algumas dúvidas do pode ou não pode, né, como é que a gente interpreta todas essas questões sociais, políticas, econômicas que estão afligindo a sociedade como um todo. Então, estamos aqui às suas ordens e pode mandar brasa. É o general às minhas ordens, olha aí. Que maravilha. Pessoal, a gente vai começar aqui falando sobre família, general. Vamos falar sobre família. Quem é o general Guilherme Teófilo? É casado? Tem quantos filhos? Quantos netos? Quais atividades familiares, domésticas, esportivas e profissionais você exerce nos dias atuais? Olha, Cadu, eu sou casado com a Silvana. Silvana conheci logo que me formei da academia como tenente, cearense de Fortaleza, administradora de empresas, uma mulher guerreira que me acompanhou aí durante meus 45 anos de atividade no Exército, percorrendo da Amazônia ao Rio Grande do Sul. Tenho 3 filhos, 2 militares, o Vitor e o Guilherme, são majores do Exército. E a mais nova, que é a Mariana, que é nutricionista, já com mestrado, e doutoranda, fazendo o doutorado, já atendendo na clínica, é concursada da UFC, é responsável pelo restaurante universitário. Então, essa é a minha família. Desses 3 filhos, tenho 4 netos, do Vitor são 2, a Alice, com 8 anos, e o Vicente, que é o meu xodózinho, que é autista, vai fazer 5 anos, mas é um anjo que caiu na mão da gente. E do Guilherme, eu tenho o Guilherme e a Rafaela, também mais 2. Então, eu tenho 4 netos. Essa é a família do General Teófilo. Maravilha, general. E as atividades que você faz hoje, general? Leva os netos para a aula? Qual exercício você faz? Natação, corrida? O que você faz hoje? Você que está com 69 anos de idade, ativo. Quais são as atividades do general, familiares, profissionais, nos dias atuais? Eu acho que o mais importante para estruturar qualquer ser humano é a família. Uma família bem constituída é o suporte de tudo.
Além disso, você tem que manter um condicionamento físico muito bom, para que você tenha uma velhice, né, mais tranquila, uma longevidade maior. Então, eu desde lá de criança que eu procuro fazer esporte. Isso foi uma das coisas que me levou a não fumar, por exemplo, o vício. Quando eu via os companheiros todos fumando, para dizer que era mais adulto, que era mais bonito que os outros, eu não fumava porque o meu técnico dizia: isso vai te prejudicar na natação, isso vai te prejudicar teu rendimento. Isso me fez a não fumar, né? Então, eu devo muito ao esporte. Eu fazia natação, depois fiz corrida, joguei futebol pelo Fortaleza, apesar de torcer Ceará, mas o Fortaleza, na minha época, dava muita opção para a criançada. As escolinhas. As escolinhas. E o Ceará não era tão assim. Então, eu optei pelo Fortaleza. E quando cheguei com o primeiro contrato do meu pai assinar, ele disse: não, rapaz, isso não é profissão para você, não. Naquela época, o jogador de futebol não ganhava tão bem como ganha agora. Mas fez muito bem pela prática desportiva, né? Sim. Então, hoje eu mantenho na minha atividade semanal 2 dias de musculação, 2 dias no Pilates, porque também, como fui paraquedista, hoje não salto mais, tenho mais de 600 saltos, a parte de quadril está muito prejudicada, a articulação. Já tive que fazer 2 cirurgias, porque o tranco era muito grande, então eu faço o Pilates para poder o alongar. E a natação, que é um esporte completo, né? Você relaxa, você alonga, tem musculação também. Então, eu me mantenho muito bem nessas atividades e, com certeza, a saúde, por enquanto, está muito boa. Excelente, excelente, general. Portanto, aí o exemplo do general aí ativo, 69 anos, com vários esportes e sempre fazendo esportes desde criança. Isso é fundamental para todos nós. General, como a influência de seu pai, também general, moldou sua trajetória tanto na carreira militar quanto na vida pessoal? Os exemplos de seu pai. Meu pai é uma pessoa muito forte, uma personagem muito influente até o dia de hoje, já falecido em 2008. Esse ano nós estamos, se vivo fosse, comemorando o centenário dele. Dia 27 de junho agora faria 100 anos. Nós, inclusive, estamos fazendo várias atividades em homenagem ao general Manuel Teófilo Neto, que de tão influente que ele foi, esse quartel que nós comandamos, tanto ele como os 4 filhos mais velhos, comandaram a mesma unidade. Hoje ela está, pela prioridade da Amazônia, ela foi transferida para Boa Vista, tá? Em Roraima. Então, hoje, esse grupo, a denominação histórica dele, chama-se General Manuel Teófilo Neto, né? Foi uma vitória também pelo passado, pela dedicação que ele teve ao Exército, nos tempos difíceis, nos tempos do regime militar. Ele sempre foi uma pessoa influente, com uma liderança muito grande, um exemplo para todos nós de seriedade, de correção, de dedicação à família, um homem religioso, religião católica, né? Teve 8 filhos, fora os 4 que nasceram, mas faleceram logo em seguida. Eles eram para ser 12 irmãos. Então, é uma pessoa que a gente tem uma consideração e nunca obrigou ninguém a ser militar. Isso é que muita gente, às vezes, fica pensando: não, mas vocês foram obrigados, eu só tinham várias opções desde que fosse ser militar. Não. Eu fiz vestibular, eu passei no vestibular de economia, os meus outros irmãos fizeram vestibulares, também passaram, mas optaram pela carreira militar. Porque quando você vê, Cadu, no seu pai um exemplo, é natural que aquilo que ele fazia tem uma grande influência na sua pessoa. Verdade. Então você vê 3 irmãos mais velhos, todos 3 seguiram a carreira. Eu vendo também o exemplo dos 3 mais velhos. Muitas vezes a pessoa diz: não, essa família Teófilo, ela entra sem fazer concurso, ela tem uma série de benefícios. Mentira. Não existe nada disso, Cadu. Muito esforço, muita dedicação. Muito esforço, e lhe digo o seguinte: dos meia dúzia irmãos, 6 irmãos, todos estão entre os 4 primeiros da AMAN. Eu sou o 4º. Eu tenho um irmão que é o primeiro lugar da AMAN. É que cearense, como a gente conhece aqui, sempre tem essa fama de estudioso. Tanto é que o ITA, o IME, a gente vê isso. Mas não é fama, é verdade mesmo. É verdade, né, Cadu? É isso mesmo. E aí vem a fama. E vem a fama depois de constatar a realidade, né? Exatamente. Com certeza. ITA, IME, essas coisas. E nós, graças a Deus, também E minha mãe também teve uma influência muito grande, porque é uma pessoa muito dedicada. Todos nós fomos alfabetizados pela minha mãe, dentro de casa. Ela era normalista, já tinha o curso, né? E também falava francês, então ela nos ensinou o francês. Naquela época era obrigatório o francês no colégio militar.
Então, a gente teve essa facilidade de ter um pai e a mãe muito presente na nossa vida, né? Nos acompanhando nos estudos, prestigiando nas competições esportivas. Mais uma vez, eu retorno à família, né? Então, esse exemplo do meu pai, ele marcou muito e, queira ou não queira, teve influência na minha decisão de seguir a carreira militar, pelo seu exemplo, pela sua determinação, pela simplicidade dele. Ele era muito simples, cara. Ele é uma pessoa que tinha 8 irmãos também, mas um dos irmãos do pai dele deu ele para ser adotado por esse irmão, porque esse irmão não tinha filhos. E pediu, ele deu, meu pai. Só que ele era riquíssimo. Era o doutor Manuel Teófilo, que foi secretário de Fazenda, foi presidente da nossa Câmara de Deputados aqui, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, era um médico, depois fez carreira militar como médico, então ele tinha assim, muita projeção. E ele ficou assim, muito sentido, porque os irmãos dele mais apertados, ele com todo aquilo ali. Então ele tinha uma simplicidade, abria mão de qualquer regalia, fazia questão de dividir o que tinha com os outros, abria mão de herança. Então esse é o meu pai, essa é a figura do meu pai. Excelente, parabéns, general, pela família, por essa base, né, que é a família, a grande base da sociedade, e você ter uma família tão bem firme, né, e baseada em propósitos através do exemplo, né, dos exemplos de seus pais, né, seu pai e sua mãe. Parabéns. Obrigado. E, general, uma pergunta que eu quero fazer, até uma curiosidade, na verdade, sobre a barba. Tem uma história da barba, né, que os Teófilos, que a gente ouve falar com uma família mais bem sucedida, digamos assim, no Exército Brasileiro, com uma trajetória mais brilhante no Exército Brasileiro. Quero saber de você sobre isso, é verdade, com relação à família Teófilo, e também sobre a história da barba. Tem uma história da barba que autorizaram aos Teófilos que no Exército usassem a barba. É verdade, cara. Inclusive agora saiu na Folha de São Paulo, semana passada, uma reportagem grande sobre essa história da barba, porque eles chegaram ao meu sobrinho, filho do meu irmão que usa barba, que não foi ser militar. Hoje é um músico com doutorado, pianista, né? Mora em João Pessoa, professor da universidade. E acabou a tradição? Morreu com você? Então a tradição existe, a tradição vem lá de trás dos nossos antepassados. Oficialmente, durante o regime militar, o ministro Walter Pires autorizou, né, oficialmente, com uma norma dentro do Exército, que todo Teófilo cujo primeiro nome fosse Manuel teria o direito de usar barba na ativa, né, porque hoje não se pode usar barba. Aquilo antigamente, durante a Guerra do Paraguai, o período imperial, né, era comum os oficiais usarem barba. Alguns exércitos no mundo hoje já demitem, mas no Brasil não. Então é só realmente uma regalia, uma autorização para a família Teófilo, para as pessoas com o primeiro nome Manuel. Esse meu sobrinho, que não foi ser militar, se ele tiver um filho ou mesmo um outro neto presente que tenha e coloque o nome Manuel, vai ter essa autorização para usar a barba, né? A barba durante o serviço ativo, né? Não na reserva, porque aí você, quando se aposenta, pode deixar o que quiser, mas na ativa é uma regalia para a família Teófilo. Ok, e com relação a essa trajetória e reconhecimento da família Teófilo no Exército Brasileiro, realmente tem esse destaque, general, da família Teófilo? Que a gente porque a gente acompanha. Tem que acompanha lá o doutor Manuel Teófilo, que é o pai adotivo de meu pai, médico. Ele aí entrou no Exército durante a época da guerra e voltou e ficou no Exército como coronel. Então ele foi uma pessoa destacada no Exército e fora do Exército, na área política, foi secretário de Fazenda do nosso estado, presidente da nossa Assembleia aqui também, porque naquela época o militar ele tinha muita facilidade de pegar essas licenças para concorrer a cargos públicos. E também o meu tio mais velho, que é o general Tácito Teófilo Gaspar de Oliveira, é o irmão mais velho de meu pai, foi para a Força Expedicionária Brasileira, comandou a companhia de infantaria lá durante a Segunda Guerra Mundial, voltou, ele foi ministro-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, um general de 4 estrelas, depois foi superintendente da Sudene, né? Aqui, então, uma pessoa destacada, não teve filhos, ele e a minha tia Yolanda, mas foi uma pessoa que se destacou muito da família dele. Tinha um outro de cavalaria, o coronel Pedro Teófilo,
tinha um da Marinha, o almirante Paulo Teófilo, e sem falar, Cadu, na família da minha mãe, que é a família Caos, veio dos Diogo, Caos, Diogo, que também os 4 irmãos dela são militares. Os 4 irmãos foram para a área técnica, além de ser militares, são engenheiros destacados. Um foi diretor de Furnas, o outro constituiu a Companhia Hidrelétrica de Boa Esperança, que é o coronel César Carles, foi nosso governador, foi senador, foi ministro das Minas e Energia, é irmão dela também. Tem o George, que foi almirante da Marinha, também na área técnica, e o Luiz Carlos de Oliveira. Excelente, está aí a trajetória para a gente conhecer melhor a família do nosso general Guilherme Teófilo. General, quais são os principais desafios que você superou para equilibrar a vida militar com o tempo dedicado à família? Olha, cara, essa é uma pergunta importantíssima, porque se você perguntar à minha esposa, ela vai dizer que a prioridade sempre foi o Exército, né? Porque é difícil. Então, para você fazer esse equilíbrio, é fundamental que você tenha uma esposa presente, uma esposa que participe. E isso eu posso dizer com muita honra, que a minha esposa, quando eu a conheci, ela era diretora do Banfó, não sei se você lembra do Banfó que tinha. Tinha um time de futebol de salão, inclusive, Banfó. E ela abdicou, porque era um banco privado, né? E ela tinha que me acompanhar. Eu estava de instrutor na Academia Militar em Resende, no Rio de Janeiro. Ela largou esse emprego, foi comigo. Decidimos ter filhos, e ela teve os filhos, os 3, e ficou sem trabalhar. Quando eu estava já com os meninos criados, já tudo definido, e ela em cima, ela controlando, levando para colégio, levando para médico e tudo. Quando eu podia, eu ajudava. Agora, vamos ser bem sinceros, mas ela que carregou esse piano, ela disse assim, agora eu vou prestar concurso. Eu disse, mas você já passou do teu tempo. Não, eu vou me preparar. Ela passou em 2 concursos públicos, lá no Mato Grosso, em Cuiabá, na Universidade Federal e no Tribunal Regional do Trabalho. Ela optou pelo TRT e hoje ela ainda trabalha no TRT aqui em Fortaleza. Ela teve a transferência e veio para cá. E tem um fato interessante, Cadu, ela sempre conta isso. Em 2018, fui candidato a governador aqui. Eu tinha acabado de sair do Exército. O senador Tasso Gereissati me convidou, eu aceitei o desafio, não tinha experiência. Mas na votação, a gente votava ali no BNB. A nossa sessão eleitoral é lá. Certo. E a imprensa chegou, eu na fila para votar, e cheio de mulheres e todo mundo. E o cara, passa na frente. Eu digo, não, vamos obedecer a fila. Sim. É isso, eu não vou dar um mau exemplo. Dá um bom exemplo. Aí o cara chegou para ela e perguntou, e o general, como é que é? Aí ela falou, acabou com meus votos ali. Da porta de casa para fora é um leão, da porta de casa para dentro é um piquenês. Aí eu digo assim, você não quer que eu ganhe a eleição? As mulheres que iam votar em mim ali na fila já desistiram. Mas é mais um elogio que eu faço a ela, porque você fez a pergunta, que é muito interessante, de conciliar. Porque a minha dedicação ao Exército foi muito grande. Uma dedicação mesmo, mas sem esquecer que também eu tinha uma família. Mas você tem que ter uma esposa que participe, que dá o suporte. É fundamental. Apoio. É fundamental. Essa pergunta ela é de suma importância. Obrigado, general. Vamos caminhar. General, como suas experiências familiares influenciam suas decisões e estratégias no campo profissional? Isso aí, no campo profissional, a decisão de qualquer militar é baseado na assessoria. Ele nunca pode pensar que ele é o dono da verdade, que às vezes um assessor, um cabo, um soldado, seu filho, diz alguma coisa e diz, era exatamente isso que eu estava precisando. Então eu lembro de várias decisões assim difíceis que eu sempre consultava minha esposa, consultava meus filhos. Eu lembro no impeachment da Dilma, que eu já era do alto comando do Exército, General Vilas Boas era o nosso comandante, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, e disse assim, olha, a situação do país é essa, eu preciso que vocês me assessorem, porque eu preciso tomar uma decisão. E aí eu chegava em casa, comentava com a esposa, o filho já era mais velho, era cadete, um já era tenente, e ele disse, pai, roda isso na sociedade, ela não tem muito apoio, ela tem apoio. Então, eu sempre fez parte da minha vida essa consulta aos meus subordinados, aos meus assessores e às pessoas da minha família, aos próprios irmãos, que também têm uma vivência muito grande
nessa parte. Então, várias decisões, eu posso citar a intervenção federal no Rio de Janeiro, que eu fui contra. Eu fui o único oficial do Estado-Maior contra do alto comando, uma intervenção que eu dizia ao nosso comandante. Comandante, isso é uma intervenção política, porque o presidente Temer não tem mais 9 meses, ele não quer votar uma PEC da Previdência, e um Estado, estando em intervenção federal, ele não vota. E em 9 meses o Exército não vai resolver o problema do Rio de Janeiro. Por mais recursos que tenha, como teve e como deu uma injeção de material, de tecnologia, de organização, de disciplina lá, mas não resolveu. O Rio de Janeiro hoje está o que a gente está vendo. Então, eu fui contra, baseado na opinião da minha esposa também, que eu sempre ouço, dos meus filhos, dos meus irmãos, de subordinados que trabalham comigo. Sempre que eu vou tomar uma decisão, eu procuro me assessorar das melhores cabeças, Tá né, para tomar uma decisão bem fundamentada. Excelente, excelente. General, que conselhos você pode dar para outros militares que também desejam manter um forte vínculo familiar? Eu acho que a base de tudo é a humildade. A gente tem que ser humilde. A gente tem que saber que sozinho ninguém não chega a lugar nenhum. Que a união faz a força, que o grupo é quem vai remar junto para chegar à vitória, né? Então, eu penso que essa convivência familiar, a célula mata de qualquer sociedade é a família. É a família. E hoje a gente vê, né, Cadu, você também é uma pessoa católica, eu sei, muito religioso, que querem, por todos os lados, denegrir essa célula de união, né, colocando coisas absurdas, né? Eu vejo os pastores, os padres, falar dessa pressão mundial, né, que se diz nova ordem mundial, pessoas como Jorge Soros, que vem com ideias mirabolantes, procurando minar isso que a gente tem de mais caro para a gente, que é a família, são os filhos, né, as suas noras, seus genros. Isso aí é básico. Aí você vê hoje uma sociedade perdida. Eu que trabalho na área de segurança, às vezes me pergunto, por que dá tanta violência? Porque são os órfãos do crime organizado. Você vê jovens nas comunidades que nós temos aqui, nos bairros, que se casam muito cedo, se juntam muito cedo, têm 1, 2, 3 filhos. Uma pessoa que se envolve com crime organizado, a média de vida de 25 a 29 anos, vai morrer e vai deixar essas crianças com quem? Quem é que vai cuidar? Quem é que vai formar? O único que está de braços abertos para acolher é o crime de novo. Então, assim, enquanto a gente não procurar criar essa ideia de família, de constituir essa célula mata bem fundamentada, que o pai seja um exemplo, nós vamos continuar marcando passo, né? Sem educação, sem saúde, uma coisa vai puxando a outra. Então, eu acho fundamental que a gente preserve cada vez mais, procure combater essas filosofias novas que querem denegrir, desmanchar essa nossa célula. Ok, general, excelente. General, a gente vai agora para um bloco de perguntas sobre fé, sobre a sua fé. Você falou que é cristão católico, e a gente vai fazer aqui 2 perguntas sobre fé. Quais os papéis da fé na sua vida, especialmente durante momentos de decisões críticas na sua vida familiar, pessoal, e nas carreiras como militar, na carreira política e empresarial agora que você está iniciando? E eu sei que você é membro do Encontro de Casais com Cristo, você já me disse isso. E qual os papéis da fé nessas áreas da sua vida? Poxa, é fundamental. Eu, desde criança, meu pai orientou, fiz a primeira comunhão em Manaus, no Colégio Nossa Senhora Aparecida, 1962. Já dentro dessa minha característica de desapego, fazia uns santinhos, não sei se ainda fazem hoje uns santinhos para dar no dia da primeira comunhão. E aí os meus amiguinhos foram pedir... Na minha época foi feito. Aí, eu dei todos os santinhos. Quando eu cheguei em casa, minha mãe, eu queria mandar um santinho para... Mãe, não tenho mais santinho nenhum. Tendo essa ideia. Depois eu fui para o Colégio Cristo Rei aqui, né? Ali na Gonçalves Ledo. Aí fui crismado na fé, né? Acreditando. Lembro do Padre Mesquita, Padre Gessero, os padres duros, que tinham mais... Eram jesuítas, né? Sim. Mas que transmitiam para essa garotada esse conceito da religião de uma maneira fácil, de uma maneira que chegava a você. Dali, eu sempre fui à missa, fiz as minhas 9 primeiras sexta-feiras, né?
que a gente tem. É o Sagrado crença. Coração de Jesus. Isso. E aí também, minha esposa também é católica, não era praticante, mas depois que casou comigo ficou praticante. Hoje meus filhos, devido a essa influência geral, não vão mais à missa, coisa que me magoa muito, mas eu todo domingo vou, cumpro com minha obrigação, procuro ajudar a igreja lá em boas ações, em caridade. Isso está muito em mim. Por quê? Toda a vida que eu tive necessidade, que, como você muito bem colocou, em momentos decisivos, eu recorri à fé. Eu recorri a esse ser supremo, a esse Deus que a gente acredita. E olha, foram várias vezes. Eu tive situações em tiroteio no Morro do Alemão, no Complexo da Maré, em que eu dizia, meu Deus, me proteja, porque aqui eu estou muito vulnerável. E em frente para cumprir a missão e sempre acreditando que eu tinha uma proteção maior. Eu fui fazer um curso na Colômbia, muito violento também. As tropas de elite, chama curso lanceiro. Eu era tenente, jovem, com 24 anos. Tivemos situações reais enfrentando as guerrilhas, e naquela época existia a FARC, o M19, o EPL e o ELN. Eram 4 movimentos guerrilheiros e mandavam os melhores classificados do Brasil fazer curso lá. Eu digo, isso não é um prêmio, isso é um castigo. E várias vezes eu recorri também a essa fé que eu adquiri. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu procurei era uma igreja. Eu queria ir numa igreja, me concentrar, rezar e pedir a proteção. Proteção divina. Assim foi na Nicarágua, eu fui fazer uma desmobilização da guerrilha lá, quando houve a transição do Éden Pastora, que era o comandante zero, para o governo democrata da Violeta Chamorro, né? E a guerrilha estava em pé de guerra ainda, e a gente tinha que trazer esse pessoal para desarmar e tudo. Primeira coisa, eu procurei a igreja e procurei o bispo, Dom Miguel Obando Bravo, uma pessoa que viveu toda aquela parte de guerrilha, de movimento comunista, de querer pegar os padres lá e prender. Então, uma pessoa sofrida, mas de uma determinação, de uma força. E eu conversava muito com ele. Me orientou muito. Eu era major já nessa época. Então, sempre eu procurei seguir essa linha da igreja, de procurar, até em momentos bons. Me mandaram para Genebra fazer um estudo militar de todas as intervenções do Brasil em força de paz, os capacetes azuis. E cheguei na igreja, eu falo inglês, mas francês não. Aí só falavam francês lá, né? E eu ia para a igreja. Aí minha esposa disse, mas você não entende? Não, mas é o ambiente, né? Aquela aura, a energia, Cadu. Exato. É fundamental, e aquilo me fazia bem. Então, eu nunca abandonei a fé. Não digo que a minha fé é um grão de mostarda, porque eu devia ter muito mais fé, porque Deus já fez tanto por mim, já me livrou de tantos incidentes de paraquedas não abriu. Eu digo, agora que eu vou morrer, lá para as tantas abriu um reserva aqui, que eu não sei de onde, me salvou. Eu acho que Deus manda uns anjos, de vez em quando, na sua vida, que mudam toda a sua vida. É um amigo, é uma namorada, é uma pessoa que você nem espera e te fala uma coisa naquele momento, você não vai naquele voo, e o voo cai. Então, isso tudo eu tenho uma experiência própria. Então, eu devia ter muito mais fé do que eu tenho hoje. Porque Deus já fez tanto por mim, Cadu. Já deu o meu anjo da guarda, eu acho que já deve estar muito cansado. Muita gratidão, muita né, General? gratidão, Cadu. Muita gratidão. General, como a religiosidade contribui para a sua visão de liderança e de ética profissional? Você já falou muito aí, mas eu quero saber especificamente sobre na visão de liderança. Você, como líder, já comandou várias unidades e passar esse exemplo para essa religiosidade ela é importante, porque na religião você aprende a compartilhar, essa ideia de compartilhar as coisas. Nunca aquilo é só seu, você tem que compartilhar com o seu irmão, você tem que ajudar. Assim serve na liderança militar, com a liderança de empresas e outras coisas. Se você for aquele líder que só pensa em você, não pensa no grupo, você está fadado ao insucesso. Não é líder. Não é líder, né? Você é um chefe, você é autoritário. Mas se você tem essa religiosidade, você cresce vendo esses movimentos dentro da igreja, como você falou, encontro de casais com Cristo, você vê como é que as pessoas sendo catequistas, procurando ensinar as crianças, disponibilizar tudo aquilo gratuitamente, seu tempo. Na época de doação, agora o caso do Rio Grande do Sul, você vê companheiros e senhoras dedicando seu tempo sem cobrar nada para separar os alimentos, para embarcar nas aeronaves, para ajudar os companheiros, os irmãos do Rio Grande do Sul. Então isso é muito bonito, e você só tem isso se você tiver essa religiosidade.
Se você for materialista, não acreditar numa vida eterna, num outro momento que a gente vai ter, como os espíritas, eu acho que acredito muito mais que nós católicos, tem muito mais fé, né? A morte para eles é uma passagem, a gente às vezes sente muito. Eu vejo que os padres, as pessoas mais religiosas, elas têm muito mais facilidade de encarar uma morte. A gente encara a morte como uma coisa acabou. E, na realidade, não é isso, né? Então, isso é fundamental para qualquer chefe, para qualquer líder. E também, como você colocou, a ética, né? Hoje em dia, a gente vê tanta coisa, assim, pessoas da minha família dizem, para aqui no estacionamento aqui de paraplégico, mas é só um minutinho. Não para, gente, é proibido. Aquele minutinho você atrapalhou a vida de alguém. Mas hoje no Brasil ficou muito fácil isso. É o cara que tem uma fila, ele vai pedir para o cara comprar o ingresso dele lá na frente da fila, não respeita a fila, é a tal da lei, né? A lei de levar vantagem em tudo. Isso fere muito essa ética. Então é importante que a criança cresça vendo seus pais respeitarem as mínimas regras. Não jogar o papel no chão. Então essa ética, isso é que está faltando ao povo brasileiro. É sempre o jeitinho brasileiro. E não você vai em outros países da Europa, você vê nos Estados Unidos como se respeita, como se admira uma bandeira dos Estados Unidos, o respeito que se tem, o patriotismo, o amor, a ética, tanta coisa que está faltando no nosso país por falta de religiosidade. Ok. General, vamos agora entrar numa área dos negócios, do empreendedorismo. Você que agora está empreendendo na área da segurança, você que já foi candidato a governador aqui do estado do Ceará e apresentou projetos na área do empreendedorismo, na área, enfim, diversas áreas. Eu lembro que você falou muito de startups na época da candidatura em 2018 para governador. E a gente vai entrar nessa área agora dos negócios e do empreendedorismo. Você falou que é paraquedista. Sua trajetória militar é vasta e diversificada. Quais habilidades desenvolvidas no Exército Brasileiro você considera como mais valiosas ou mais valiosas e refletem em sua carreira política e empresarial? Você começa no Exército a trabalhar com a área política como oficial superior. O que é o oficial superior? Major, tenente-coronel, coronel. Certo. Porque normalmente sua carreira termina com um coronel. De 400 que se formaram na academia junto comigo, 6 saíram general de 2 estrelas e 1 sai general de 4 estrelas. Você. Aí é um funil muito apertado. Mas a partir a porta estreita. A porta estreita. Como coronel, quando você comanda uma unidade, você administra uma empresa. Porque você tem que ver a alimentação, você tem que ver o fardamento, tudo, combustível das viaturas, a manutenção. Então você vê uma empresa pequena sobre sua administração. Sim. Você tem licitações, você começa a ter um ordenador de despesa, você tem um controlador, parte da compliance. Tudo isso está dentro dessa unidade. E quando você vai subindo, a coisa vai ficando maior, porque o generalato, eu digo que ele é mais um cargo político do que militar. Você tem que lidar com o governador do estado, o prefeito da cidade, a parte do judiciário. E eu tive a satisfação, eu sempre fui voltado mais para o operacional, cara. Certo. A parte, como você falou, paraquedismo, eu sou comandos, eu sou forças especiais. Então, todos os cursos de combate que você imaginar, eu tenho, no Brasil e no exterior. Porque eu gostava de aventura, muito esportista, como eu falei, sempre gostei dessa área. Mas o general Vilas Boas, como nosso comandante antigo, me deu uma missão. Na última missão minha no Exército foi comandar a logística do Exército Brasileiro. Então, eu fui o comandante logístico do Exército 2 anos e meio. Então, eu comprava do foguete de última geração ao tênis que o soldado ia usar para fazer educação física. Alimentação, parte de indústria de defesa. Então, me deu uma vivência tão grande na área de economia, de administração, de gestão, de compliance, de ética, porque você sofre muita pressão. Eu estou falando de 80 bilhões de dólares numa licitação para fazer os carros de combate Guarani, que a Iveco ganhou, que a Taurus ganha. Eu sou processado pela Taurus porque eu mandei parar com a fabricação de uma pistola AP24.7 que estava disparando acidentalmente. E essa parte estava comigo na logística. O que acontecia? Uma arma de grande, Taurus tem um grande nome, eles não viram o controle de qualidade e a trava do gatilho
que tinha que ter uma angulação de 60 graus, com o descuido, com a qualidade, já não tinha mais, e essa angulação não segurava o gatilho. Então, houve acidentes fatais na Polícia Militar de São Paulo, e eu dei ordem para parar de fabricar. Para de fabricar, enquanto não resolver o problema. E aí o presidente da Taurus, é meu amigo, me processou. Revista Veja botou meu nome estampado, que eu tinha interesses escusos, que eu estava querendo favorecer outras indústrias, por causa da... Eu queria fazer o que eu aprendi. O engenheiro de armamento, formado pelo Instituto Militar de Engenharia, me disse assim, o problema é esse, general. Então, eu confio nele, é meu assessor, major formado para aquilo, a partir daquilo é verdade. Então, eu estou citando mais esse como exemplo, porque isso me deu muita vivência nesse meio. E agora, você diz, aos 69 anos, eu também fui secretário nacional de Segurança Pública, no início do governo Bolsonaro, passei 1 ano e meio lá com ele. Com o ministro Moro? O ministro Sérgio Moro. Quando ele saiu, eu resolvi sair, apesar de ser amigo do presidente Bolsonaro, mas discordo dele em algumas coisas. Sou claro em dizer, falei isso para ele, tanto que ele me pediu para continuar, eu não fiquei, saí para que o outro ministro tivesse... Mas na Secretaria Nacional também tive muita compra de material, muita emenda parlamentar, com milhões para você comprar viaturas, colete balístico, munição, armamento, equipamento, tecnologia, rastreamento. Então, isso também me deu muita vivência. E a parte das startups, que você colocou muito bem, e que foi um dos meus pilar básico no plano de economia, que eu agradeço muito ao professor, que hoje está com a gente lá no Novo, que é o Marcos Holanda. Marcos Holanda foi presidente do BNB, e ele é um entusiasta do empreendedorismo, aprendi muito com ele, ele fez meu plano econômico, agora está de novo com a gente, e eu visitei o Porto Digital, lá em Recife, que é uma maravilha aquilo. Porto Digital de Recife, você só vê jovens, é coworker, é pessoal trabalhando num sofá, com um computador, com um laptop, e as coisas dando certo, o sistema que está saindo, são aplicativos maravilhosos, aproveita o Estado, aproveita o município, aproveita as grandes indústrias, as grandes empresas. Isso tem que ser colocado aqui também. Sim. E aí eu estou com 69 anos, vou ficar em casa parado, só fazendo esporte? Não. Resolvi botar minha empresa numa coisa que eu entendo, que é segurança e prestação de serviços e mão de obra. Então, estou tentando trazer esse novo conceito de segurança, uma segurança com inteligência, com uso de drone, com uso de tecnologia, com o recrutamento feito com o pessoal das Forças Armadas. Então, são ex-soldados que já foram destaque na Força Aérea, na Marinha, no Exército Brasileiro, sempre eles têm um destaque de melhores durante o ano que ele se virou Exército, atestado de boa conduta, exame de drogas, né, para saber se ele tem um problema. E esse recrutamento faz uma diferença quando você vai oferecer um serviço para qualquer empresa, para um canteiro de obra, para um shopping, para um hospital. Então, eu estou agora nessa empreitada com muita vontade, como se fosse aquele tenente que está iniciando a carreira. Excelente. Parabéns. Parabéns, general. Parabéns. General, o que o motivou a transitar da carreira militar para a política e o empreendedorismo? E quais foram os maiores desafios nessa mudança? Bom, quando eu estava para, em 2018, completar meu tempo, que com 12 anos de general você tem que sair ex officio, estava em Brasília, no comando logístico, e eu tenho um amigo, muito amigo meu, que foi interno comigo aqui no Colégio Militar, que é o deputado Raimundo Gomes de Matos, né, que hoje é secretário aí da municipal. O Raimundo, a gente ficou interno no colégio, ele morava em Maranguape, e meus pais moravam fora aqui, estavam em Campo Grande, no Mato Grosso. E essa amizade se perpetuou, sempre tive nele um homem sério. Ele chegou para mim, olha, lá em Fortaleza, 2018, vai ser WO, nós não temos um candidato, e o senador Tasso gostaria de conversar com você ajudasse a fazer o plano de segurança nacional do Geraldo Alckmin, sim, que era do partido e que ia ser candidato a presidente. Quando eu fui lá, levei um projeto para ele, lá em Brasília mesmo, aí ele disse, general, está muito bom esse plano, o senhor não quer ser candidato ao governo do Ceará? Eu falei, senador, eu não tenho um tostão para investir em política, eu sou um militar que tenho meu apartamentozinho, tenho minha vida tranquila, mas não tenho dinheiro. Ele disse, não se preocupe com isso. E justiça se faça, não me preocupei. O senador Tasso assumiu a campanha, nunca me faltou em momento algum, e eu fui pedindo experiência a ele, pedindo experiência ao Raimundo Gomes de Matos, conversando com os políticos mais antigos que ele
Danilo Forte e outros, o próprio Capitão Wagner, que já era político, né? E fui me inteirando. Agora, você perguntou algo, o que lhe chocou? Foram os acordos estranhos. Sim. Nós tínhamos 4 partidos, eu não vou citar, você me permite, os 4 partidos. E eu falei nessa mesa, logo no início, que eu pretendia fazer um governo, se eleito fosse, de meritocracia, Sim. que não fosse indicação. Não, o secretário de Agricultura é alguém que tem a vida dedicada à agricultura. Técnico, né? Técnico, perfeito, técnico. E aí, 2 dos outros partidos não votaram mais na Saíram da coligação. Saíram. Ficou só nós, o PSDB, e o PROS do Capitão Wagner, com o senador Luiz Eduardo Girão, que era candidato ao Senado. Eu era governador, a doutora Mayra era senadora do PSDB, o senador Tasso, nosso líder político, e tinha os candidatos a deputados federais, o próprio Girão, Raimundo, candidato ao Senado também. pelo PROS. Exato, né? exato. Então, isso aí foi um grande choque para mim. Durante a campanha, você não vê a fidelidade. Você vê um prefeito que é do seu partido, proibiu o helicóptero de pousar dentro do estádio do município, do seu partido. Então, você vê uma traição muito grande, não tem fidelidade, não tem ética. Então, isso foi o que mais me chocou, porque eu vinha de um meio que totalmente não é que de fidelidade e de ética. De ética. Não é que não tenha, não. Tem, mas é mínimo. Sim. É mínimo. Como é exceção. É fruta. E lá não, todo mundo era assim. Você vê caras que se aproximam de você, promete mundos e fundos, aí depois pede R$1 milhão. Pastores da igreja evangélica. Eu fui a São Paulo, senador, então vai lá porque tem algumas empresas, tem muito cearense, e as famílias estão aqui. Então, pessoas assim fazendo pedidos absurdos. E isso não dá para mim, né? Eu, realmente, pela minha formação. Então, isso me chocou muito, essa falta de seriedade, de ética, de profissionalismo, de confiança, de fé, de religiosidade. Não existe. Na política, você tem que ter interesse. Não, eu vou apoiar o Cadu porque o Cadu vai me botar de secretário, ou porque ele vai me dar uma facilidade aqui numa licitação, vai contratar minha empresa. E eu não concordo com isso, como você e como nós todos, pessoas de bem, não concordam. Então, esse foi o grande choque para mim, cara. Entendi perfeitamente, general. General, como você vê o papel do Exército na sociedade brasileira atual e quais mudanças você acredita que são necessárias? Quais mudanças você acredita serem necessárias? Adu, eu sempre disse, desde a época que eu, lá de trás-tenente, que o Exército, meu pai dizia isso para a gente, o Exército é formado para guerra, para defesa externa, para garantir nosso território. E hoje está muito deturpada essa missão do Exército. Hoje o Exército vacina cachorro, ajuda na enchente, faz GLO, garantia da lei e da ordem, atendendo a algumas intervenções federais, quando o governo não consegue, sobe morro, desce morro, começa a extrapolar das suas funções. E aí a gente começa a ver o Exército também sujeito a uma corrupção, né? O próprio pessoal que fiscaliza produtos controlados, fiscaliza armamento, munição, ele é sujeito a uma pressão muito grande por parte do crime organizado, eles querem cooptar um bom cabo armeiro para ser o que vai manutenir as armas dele lá. Então, essas atividades paralelas, extras, eu vejo com muita preocupação. Não que eu seja contra, em determinado momento a polícia ficou incapaz, como foi o caso de Fortaleza, em 2019, que eu mandei 500 guardas da Força Nacional de Segurança Pública para cá, e o Exército também, o Comando Militar do Nordeste também ajudou, porque o caos estava determinado. Se colocou explosivo num viaduto aqui. As facções comandavam tudo de dentro dos presídios. O banho de sol de um presídio aqui parecia a Bolsa de São Paulo. Todo mundo com o celular ligando e dando ordem, comandando o crime. Então, o Exército, nesse momento, teve que entrar. Mas hoje virou lugar comum. Você quer combater o mosquito da dengue? Bota o Exército. Você quer não sei o quê? Bota o Exército. E aquele soldado que tem que preparar para a guerra e que o governo tem que estar dando material, munição e adestrando ele para ir, porque nós temos vizinhos que são potencialmente perigosos e que estão investindo. A própria Venezuela tem um apoio da União Soviética muito grande. E agora nós estamos lá fazendo frente à Venezuela, porque se ela invadir a Guiana, nós vamos ter que fazer alguma coisa. Porque a única maneira dela invadir a Guiana é entrar no território brasileiro.
porque existe lá um Morro Roraima que é um paredão que não passa ninguém, ou pelo mar ou invadindo o território brasileiro. Então nós estamos mandando tropa para lá, aumentando o efetivo lá, mas nós temos que ter avião, nós temos que ter navio, nós temos que ter munição, nós temos que ter... Parou agora, nós tínhamos adiantado o nosso míssil intercontinental na Avibraz, lá em São José dos Campos. Falta pouquinho para a cabeça guiada atingir outro continente. Ah, mas o Brasil não precisa de... Precisa. Não que a gente vá usar, ninguém quer usar. Nós passamos 100 anos sem entrar em guerra, mas não podemos estar um minuto sem estar preparado para essa guerra. Porque senão pode acontecer como a Ucrânia, um país, uma grande potência, cisma. Não vamos invadir porque a Amazônia está sendo queimada. Nós precisamos, a Amazônia é o pulmão do mundo. Aí o Al Gore nos Estados Unidos começa com essa conversa. E aí como é que nós vamos defender a Amazônia? Com baladeira? Baladeira não vamos conseguir. Não dá, né? Nós já desenvolvemos até a doutrina de guerrilha. Nós, o Exército, sabemos que é para combater um inimigo potencialmente maior do que a gente. Ok. General, você concorreu como candidato ao governo do estado do Ceará. Quais são suas principais estratégias para fomentar o desenvolvimento empresarial no Ceará? Na sua visão, o que deve ser feito para que os empreendedores, os empresários possam crescer mais aqui no nosso estado? Seriedade na administração pública, fundamental, né? Taxação. Você inventa agora uma taxa do lixo, né? Você inventa agora uma outra taxa, um outro não sei o quê. E o empresário agora, estou sentindo isso. Você paga sindicato, você paga seguro de vida, você paga vale alimentação, vale transporte, vale isso, vale aquilo. E um empresário que está começando, que quer se regularizar, ele é levado para a informalidade. Porque é tanta taxa, é tanta pressão. E se você visse pelo menos um retorno disso, não, eu estou pagando, mas a segurança pública hoje me dá uma garantia. Minha rua está toda iluminada, pavimentada, o lixo está recolhido. Porque isso tudo é uma sequência de coisas que faz com que o empreendedor desista daquilo que ele tinha tanto sonho. Às vezes é uma confecçãozinha pequena. Você teve lá no Fashion Mall agora, né? Centro Fashion. Centro Fashion. Exato. Quer dizer, aquele cara tem aquilo dele. Eu já trabalhei muito ali na Zé Avelino, com pessoas que me ajudaram na política, que eu via, eles faziam no quintal da casa aquela coisa para ir vender lá aquele dia. Aí vem o rapa, arranca tudo ali. Quer dizer, falta um planejamento, falta administração pública, falta seriedade para que quem vem investir de fora ou daqui tenha confiança no governo de que a coisa vai dar certo, de que aquele dinheiro dele vai render, ele está empreendendo de uma forma certa. Porque senão, no meio da coisa, ele começa a ver as brechas da lei e daí vai cair na corrupção, vai ter que molhar a mão do fulano, do cicrano, os fiscais não têm essa formação tão boa. Então, são uma série de consequências que é tudo derivado de uma boa administração, seja ela municipal, estadual e federal. Se você não tem bons políticos, você nunca vai ter um empresariado confiante. Perfeito, perfeito. General, como você analisa a situação atual da segurança pública no nosso Brasil, no Ceará e aqui na nossa capital, Fortaleza? E quais ações são necessárias para solucionarmos essa problemática da segurança pública que a gente tanto ouve falar dia a dia? Caótica, a nível nacional, a nível estadual, a nível municipal. Por quê? Quando eu fui secretário nacional de segurança pública, eu comecei a ver essas idiosincrasias que existem aqui. Nós temos um negócio chamado Sinesp, que é o Sistema Nacional de Segurança Pública. Todos os secretarias de segurança têm que informar diariamente o número de homicídios, né? CVLP, a gente chama, do patrimonial, de pessoas, de mulheres. E tinham 4 estados que não informavam. E quem eram esses 4 estados? São Paulo... Isso quando você estava lá na Secretaria de Segurança Pública. São Paulo, Minas, era Belo Horizonte, Minas, né? São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. 4 grandes estados não informavam. Agora, eu dei a sorte, nesses estados, assumiram os generais. O general Campos assumiu em São Paulo, em Minas era o general Araújo, no Rio Grande do Sul era outro lá, um coronel. Eu sei que aí facilitou, eu quase que impus que eles tinham que mandar. Porque em determinados estados você vê, mas o Instituto Sou da Paz, o Fórum Nacional de Segurança Pública dá. O que ele faz? Ele pega na Secretaria de Saúde o número de mortos. Então morreu gente de doença, não é doença de segurança pública, não foi um assassinato,
né? Não foi um estupro, não foi isso, e bota como dado estatístico. Então isso não funciona. E daí começa, não há integração, eu acho fundamental. Você tem um papatango que está transportando um avião pequeno, cocaína da Bolívia, ele passa pelo Mato Grosso, a polícia tem notícia. Se essa polícia civil não der um aviso para as Forças Armadas, que a Força Aérea pode fazer o abate, tem um tiro de abate, e para Goiás, para onde a rota que ele está seguindo, aquele avião vai pousar com a maior tranquilidade do mundo. E há uma briguinha, há uma cismazinha de não se falar um com o outro. Tu vai a uma reunião do Sistema Brasileiro de Inteligência, da área de segurança pública, todo mundo com a pastinha debaixo do braço. Bom, senhores, vamos trabalhar no grandes eventos, Olimpíada. Você quer que tenha a dizer? Não, não tenho nada a dizer. Então ninguém troca a informação com o outro. Aí a gente tem o caso que ficou estampado, que o 11 de setembro só aconteceu porque a FBI não falou com a CIA. Eles tinham informações que se complementavam, que se tivesse trocado essa informação, poderia ter evitado aquele ataque terrorista. Assim está o Brasil. Não se fala um com os outros. Então essa integração é fundamental. O desprestígio das forças de segurança pública por parte da imprensa. A mídia ataca mais do que favorece. Então você tem um cara que se expõe, que sai todo dia de casa, que não sabe se vai voltar para casa, e se ele não tivesse apoio, esse incentivo da sociedade, ele vai desmotivado, ele não tem vontade de trabalhar. E a gente vê que são verdadeiros heróis. Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, que são pessoas que não têm o apoio, não têm munição para treinar, não têm um armamento de primeira. Aí insistem que eles têm que usar uma bodycam agora, todo mundo tem que ter a câmera de corporal. Porque desconfio do militar, porque ele está sempre sendo olhado como o cara que vai torturar, que vai bater, que vai matar, e não como o nosso herói, que vai salvar. Sim. Então esse desprestígio das forças de segurança pública é muito forte. E a gente precisa motivar e prestigiar esse pessoal. Justiça. Que justiça existe no Brasil? Você tem a audiência de custódia. Então, aquele cara que você prendeu, chega lá, aí o juiz diz, não, você prendeu ele, mas ele está sem camisa. Você desrespeitou a Constituição, porque ele tinha que estar vestido. E por um motivo desse, ele solta o cara. O cara portando um fuzil. Eu vi o ministro Moro ligar para um juiz. Ah, mas ele estava sem camisa. Mas, rapaz, ele está com fuzil, tem a foto aí. Não, mas eu não posso prendê-lo assim. Então, coisa essa absurda, a justiça aqui não retorna, não dá confiança a gente. Então, você não tem, o crime compensa. Porque vai um advogado, solta o cara, vê o STF. É a insegurança jurídica. A insegurança jurídica. Você fala, então, você não tem aquele negócio de dizer, o crime não compensa, não, o cara vai ficar preso e... Que era o plano anticrime do ministro Moro, é o seguinte, vamos acabar com visita íntima para bandido. Vamos colocar regime diferencial disciplinar, o RDD. Cara, vamos evitar com progressão de pena. Vamos evitar com as inúmeras condições privilegiadas de preso. Ah, teve universitário, o cara faz uma barbaridade. Aí tem nível universitário, ele é preso numa prisão lá. Bota ele junto com os outros. Vai prender, bota ele para trabalhar. Então, o crime tem que dizer que, eu não vou fazer isso porque eu sei que eu vou ser punido. Hoje não. Você faz, estupra, mata, aí da notícia você está na rua. Então, essa é outra coisa fundamental. Essa parte jurídica nossa é muito fraca, ela não dá segurança a nenhum homem de bem que queira banir ou combater. E outra é a tecnologia. A gente tem que investir muito em tecnologia. Drones hoje estão aí disponíveis da maior... Né? Então, câmeras para rastreamento, câmera para visualizar à noite, de dia, tanta coisa disponível. Agora falta os mandantes. Não, eu vou bancar. Recursos humanos, né? A segurança é muito pequena. Uma polícia militar não tem efetivo para fazer a segurança de um estado todo como esse. Nenhum. Os efetivos previstos e os existentes são muito menores do que os previstos pelas confederações mundiais, de tantos policiais para tantos habitantes. Então é uma coisa absurda. Essa série de fatores fazem com que tenha essa situação dificílima no Brasil de segurança pública. Ok, general, ok. Boas as explicações. E agora, general, eu vou falar a respeito da sua família na área política. A gente vai falar aqui sobre o empreendedorismo, a gente conversou, agora a gente vai falar sobre política. Você tem parentes, né, que já foram grandes políticos, notadamente aqui no Ceará, como, por exemplo, o seu primo, grande político, Marcos Calles, foi presidente da Assembleia
por 2 vezes, eleito deputados estaduais umas 5 legislaturas. E também tem o governador César Calles, também, você já falou aqui, seu familiar. Como você enxerga, general, a atuação política dos seus membros familiares, dos membros da sua família, e eles lhe estimularam a entrar na vida política, seja pelos exemplos de mandatos, seja por conversas familiares estimulantes, de alguma forma eles lhe estimularam? Como é que você nos diz a respeito disso? Cadu, eu nunca cheguei a conversar com eles sobre política. O Marcos é mais novo do que eu, Marcos Carlos Sestor, um deputado estadual, um parlamentar destacado, presidente da Assembleia também, né? Exato, Aqui, 2 vezes. Uma pessoa simpática, um amigo, mas eu nunca tive, assim, mais as conversas que eu tive com ele em festas de aniversário eram mais conversas familiares. O meu tio César Calles também, por causa da diferença de idade, mas eu tive nele um exemplo, né? Porque ele foi governador biônico. Naquela época ele não concorreu à eleição. E senador biônico e ministro escolhido pelo presidente Figueiredo. Mas as realizações dele, que eu acompanhava, ficaram patentes. Estrada do Algodão, Companhia Hidrelétrica da Boa Esperança, Ministério das Minas e Energia, a usina, o minério de Itataia aqui, urânio, que dizia que era o futuro da energia nuclear. Sim. Naquela época era... Tudo foi... Sul de Araras. Foram realizações, pensamentos que ele teve há muito tempo atrás e que hoje a gente vê da importância dessa estratégia que foi montada, né? Então, um homem super inteligente, um homem de engenheiro formado, né? Dentro naquela época não era IME, mas era o antecessor do IME. Então, uma pessoa que tinha uma cultura, um conhecimento muito grande e tinha a facilidade de lidar com as pessoas. Sempre muito amigo de todo mundo, conversava com todo mundo, brincava. Muitas vezes eu via meu pai, que é um turrão, era um turrão, que são da mesma turma, são formados juntos na academia militar. Dizia assim: pai, você hoje falou disso que o Vigílio está tentando lhe enganar de alguma maneira, e hoje eu dei um abração no Vigílio Távora. É isso, mané, o Vigílio é um amigão, não é bem assim, tem que entender a política. Então, essas coisas assim, eu aprendi com ele, que você não pode ser também muito intransigente, né? Você tem que fazer as adaptações necessárias, não vai se corromper, não vai faltar com sua ética, mas também não pode ser um bitolado, como a gente diz. Então, eu aprendi com esse jeitão dele, com essa simpatia, com essa maneira de ser, e com a inteligência, com as realizações políticas, né, técnicas também, visão muito futura, né? E o Marcos também foi um grande político, mas eu não cheguei a acompanhar muito a carreira do Marcos, ele era mais novo que eu, e eu estava numa outra fase, fora do estado do Ceará, sem me preocupar muito com a política aqui. Ok. General, agora a gente vai entrar num quadro, que é o quadro Pode ou Não Pode. São perguntas que eu vou lhe fazer e com respostas rápidas. Eu vou lhe perguntar, pode ou não pode, general? Você vai dizer, pode fazer algum comentário também. Tá. São respostas rápidas. General, pode ou não pode um militar da reserva se envolver ativamente na política partidária? Pode. Pode. Aqui é o exemplo. Tá certo. Pode ou não pode um político utilizar suas experiências militares como base para tomar decisões políticas? Pode, e deve, né? Porque as experiências militares são muito boas para serem introduzidas dentro da política. Nós temos deputados federais aí, o general Girão, é da minha turma, general Peternelli, que foi deputado também, coronéis aí, coronel Armando e tantos coronéis que aproveitam dessa experiência técnica para tentar melhorar a nossa política. Excelente. General, pode ou não pode um militar da reserva atuar como empresário em setores estratégicos para a segurança nacional? Pode. A Associação Brasileira da Indústria de Defesa, a BIND, ela capta muito esses militares, principalmente os mais técnicos, os engenheiros, para auxiliar. Não para ser um leão de chácara, um abrir-porta, não. O que a gente chama porta giratória. Não, pelo conhecimento técnico para aperfeiçoar suas fábricas. A gente tem da Condor, que é uma fábrica lá do Rio de Janeiro que faz armamento menos letal, bala de borracha, pistola taser,
essas elétricas, bastões de choque, que usam engenheiros do IME, major, capitão, coronel, porque tem a tecnologia e conseguem ir para o exterior, absorver tecnologia pelos seus conhecimentos e pela facilidade de ter trabalhado a vida como militares já com esses produtos, né? Então pode e deve. Tranquilamente. Excelente. General, pode ou não pode um militar expressar publicamente suas opiniões sobre políticas governamentais? Esse militar estando na reserva? Na reserva. Pode. Ou não? Na ativa, não. Na ativa ele não pode, porque ele vai de encontro a um escalão. Por exemplo, o governador tem uma ascendência, né? Sobre ele ter um posto que corresponde a general, tá? O prefeito corresponde a outro posto mais baixo, um deputado federal. Então tem essa escala hierárquica. Quando ele está na ativa, ele tem que obedecer. Mas se ele for na reserva, ele pode fazer um artigo, como eu faço, coloco em jornal, ou faço gravações no Instagram, dando minha opinião sobre alguma política que eu não concordo. Ok, excelente. General, pode ou não pode o general Guilherme Teófilo ser candidato novamente a algum cargo político eleitoral? Pode, mas no momento eu não desejo, sabe, Cadu? Estou numa fase mais de planejamento e a gente vai sentindo que a idade chega para algumas coisas que me deixam assim meio, não é chateado, mas como a gente estava outro dia caminhando ali, eu acompanhando vocês, os candidatos, e você que é meu vice-presidente, e a gente vê o pessoal no mercado de São Sebastião dizendo: segura as carteiras que lá vem eles de novo. De 4 em 4 anos eles vêm aqui. Aí maltrata. Já maltrata. Eu não estou mais na idade de aguentar isso, né? Entendi. Para vocês entenderem, o general está presidente do Novo aqui de Fortaleza e eu estou vice-presidente do Novo aqui de Fortaleza, com muito prazer. Trabalho aqui com o grande general Guilherme Teófilo. General, pode ou não pode um militar receber condecorações e títulos civis enquanto ainda está na ativa? Pode. Eu recebi várias condecorações aí na ativa. Porque eu tenho até vergonha de dizer isso, me desculpe meus amigos aqui, que eu nasci, não é porque eu não tenho nada, mas nasci no Rio de Janeiro, por azar. Não que eu não gosto do Rio, não, mas meu pai estava fazendo um curso lá e eu nasci. Mas minha vida toda no Ceará, eu fiz colégio militar a vida inteira, Cristo Rei, Santo Inácio. Então, se eu disser que eu sou carioca, ninguém nem acredita, né? Mas recebi o título de cidadão cearense, que me honrou muito ainda na ativa. Tem o cidadão de Manaus, o cidadão do Mato Grosso. Por onde passei, eu fiz essa amizade, como eu lhe falei, com a parte política, o judiciário. Então, tenho várias condecorações de polícia militar, ainda na ativa, porque a gente faz esse relacionamento. Sim. E procuro ajudar todos. Então, eu recebi e acho que isso é um reconhecimento da sociedade quando você passa, que faz um trabalho que ajuda a todos. Claro. Excelente. General, pode ou não pode um candidato de centro-direita ou de direita ganhar esta eleição municipal em Fortaleza? Pode. Eu acho que a eleição ela é decidida na hora. Não é porque as pesquisas estão dando que vai dar o fulano em primeiro. Na véspera aquilo pode virar. Na véspera aquilo pode virar. E eu acho que a população, o povo cearense já deve estar cansado dessa falta de segurança, das filas para atendimento de saúde, para as macas nos corredores de hospitais, né? Isso tudo vai tirando o ânimo da população. Você não ter nem a sua morada, com o crime organizado vai lá e você tem que sair dali amanhã. Cadê o poder público? Cadê esse outro lado, né? A esquerda, o centro-esquerda, que vem há muito tempo dominando o nosso estado e o nosso município, não tomou atitude. Então, eu acho que tem muito para a direita e para a centro-direita ganhar essa eleição agora municipal. Ok. General, a gente vai concluindo aqui o nosso podcast de hoje, mais um episódio do nosso podcast, e eu quero lhe pedir que, após essa apresentação, você expor a sua vasta, vitoriosa e diversificada carreira, inclusive internacional, quais mensagens de esperança e motivação você apresenta para as pessoas que nos acompanham, especialmente para aqueles que estão enfrentando dificuldades em suas jornadas militares, empresariais, pessoais e políticas? Quais as mensagens do general Teófilo? Cara, eu diria o seguinte: não desista nunca, não desista. Eu tenho uma palestra motivacional que a gente diz: não toque o sino, porque o sino, nos cursos que eu fiz, era uma maneira de você mostrar para os outros que você era fraco.
e você estava desistindo, para que todos lhe vissem você desistindo daquele curso que era pesado, que era puxado, era até uma maneira de lhe humilhar. Então não desista nunca, está por baixo, está quebrando. Fé em Deus, religiosidade que você colocou muito bem, determinação, garra, que a coisa vai virar. Cada dia é diferente do outro. Se você achar que já vai amanhecer com aquele desânimo, não, hoje vai acontecer alguma coisa, eu vou para frente. É o que eu faço hoje com 69 anos, é o que eu faço. Minha empresa não está decolando, mas eu penso, vai decolar. Mas vai decolar, amanhã vai ser melhor, eu vai conseguir, vai ter um condomínio que vai me chamar, vai ter um shopping, porque não sei o que, vai acontecer. Se você desistir, acabou, né? Então essa é a grande mensagem que eu digo para a sociedade, para o jovem, né? Ele está ali, aí vê, não, mas eu sou humilde, não vou conseguir. Quantos exemplos nós temos de pessoas humildes que venceram na vida, estudando ali com um lampião de gás, né, dentro da sua humilde casinha, mas com determinação, o outro com toda ar-condicionado e não deu para nada. Então não levem para essa parte de classe social, de que eu sou menos. Não existe isso, gente. Não existe isso. Nós todos somos iguais, preto, branco, amarelo. O que falta é garra, é vontade, é motivação. E botar aquele objetivo na cabeça. Eu só saio daqui morto, porque eu botei na minha cabeça que eu vou ser um agrônomo, eu vou ser um engenheiro, eu vou ser um tecnólogo, então eu vou estudar para isso. E todo mundo é igual, não tem ninguém diferente do outro, não. E entre nos cursos, eu vou ser o primeiro. Tem um concurso para eu vou ser o primeiro. Ah, mas foi o 10º, não interessa, foi o último, mas entrou para ser o primeiro. Assim eu botei na minha vida, pautei a minha vida inteira, né? Como eu te falei, general de 4 estrelas era um, eu disse, não, mas eu vou ser general de 4 estrelas. E coloquei na minha vida, nunca me vendi, eu nunca facilitei, mas fazia as coisas que tinham que ser feitas, com muita garra e com muita determinação. Excelente. Tá aí a mensagem do general Teófilo para concluir esse nosso podcast de hoje. E a gente vai, portanto, agradecendo a você que nos acompanha, a você que está conosco no Pode, Cadu? Pode ou não pode? Hoje eu perguntei aqui para o general Teófilo, pode ou não pode, general? E o general respondeu para a gente com toda sinceridade, com toda firmeza, com toda alegria. Ele que é militar, mas parece muito com um civil. Muito simpático, muito alegre. E a gente agradece, general, de coração pela sua participação. E vamos sempre buscar fazer podcasts, episódios aqui para que vocês cresçam nos conhecimentos, cresçam no aprendizado, e todos nós estamos aqui aprendendo a cada dia. E aí o general apresentou grandes mensagens de vida, de fibra, de garra, de coragem, para que a gente possa continuar a nossa caminhada e sempre com muita fé em Deus e em Nossa Senhora. Então a vocês que nos acompanham, nosso muito obrigado. E agradeço sempre, general, a Deus e a Nossa Senhora Amém. Por nos guiar e abençoar a nossa caminhada. Que Deus e Nossa Senhora continuem nos iluminando sempre e com as luzes divinas, tudo é maravilhoso. Amém. Um beijo no coração e até os próximos episódios.